Olá, bom estar de volta com mais uma edição do Sarau PSG Poeta Saia da Gaveta. Estamos no Meier, no coração do subúrbio carioca, onde o PSG fincou sua bandeira há 30 anos. Obrigada aí pela audiência. Virtualmente estamos em várias regiões do nosso imenso Brasil e em 9 países. Falamos ao vivo no grupo Sarau PSG, nesse espaço cedido pelo Facebook, diretamente do estúdio StreamYard, também apoiador do projeto cultural Poeta Saia da Gaveta. A nossa transmissão fica gravada para você assistir a qualquer hora e poder compartilhar com seus amigos. Sempre às terceiras, segundas-feiras do mês, realizamos o sarau em 2 momentos: a live e as postagens de arte de todos nós. Para quem está assistindo ao vivo, não se esqueça de publicar sua poesia, seu conto, sua música, pintura, desenho, fotografia, enfim, a sua arte até às 22 horas de hoje e depois da live, é claro. Vamos todos curtir e comentar esse belo acervo do nosso Sarau PSG. Divulguem esse rico espaço, né, que é nosso, todo nosso. Hoje teremos o grande prazer em receber a querida escritora Carmen Moreno, que vai falar a respeito de Sobre o Amor e Outras Traições, seu livro mais recente. Para quem não me conhece, está assistindo pela primeira vez, eu sou Tereza Drummond e trago à tela agora Neudema Santana, também anfitriã nesse momento tão precioso, promovido pelo projeto cultural Poeta Saia da Gaveta. Boa noite, Neudemar, tudo bom? Boa noite, Tereza, boa noite a todos que nos assistem, que nos mandam esse carinho. Projeto Cultural Poeta Saia da Gaveta, conforme você já disse anteriormente, 30 anos tirando leite de pedra, porque é difícil, mas não é impossível, né? E, mais uma vez, nessa noite maravilhosa, com nossos amigos aqui do nosso país e fora do nosso país também. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Projeto Cultural Poeta Saia da Gaveta. Antes de mais nada, que a paz do Senhor esteja presente em todos os lares e que tenhamos uma noite maravilhosa, coberta de glórias e luz. Depois disso, eu vou falar de uma pessoa iluminada. Ela se chama Carmen Moreno. Carmen Moreno é carioca, é poeta, é ficcionista, membro do PEN Clube do Rio de Janeiro, bacharel em artes, ciências e licenciada em educação artística pela Unirio. Nossa convidada, Carmen Moreno, publicou o romance Diário de Luas, Sutilezas do Grito, Contos, O Primeiro Crime, romance policial, O Estranho, contos também, De Cama e Cortes, poemas, Loja de Amores Usados, poemas, Para Fabricar Asas, poemas, e Sobre o Amor e Outras Traições, livro de poemas, ao qual iremos conhecer melhor hoje. Carmen Moreno, nossa convidada ilustre, participou de várias antologias, das quais destacamos: Antologia da Nova Poesia Brasileira, organizada por Olga Savari e editada por Hipocampo, e o livro Mais 30 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira de Contos, organizado por Luiz Rufato, publicado pela Record. Sua obra foi tema de mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha que espetáculo! Diante de tudo isso, essa esplêndida trajetória artística e literária rendeu-lhe prêmios, inclusive no campo dos roteiros, o que foi oferecido pelo MINC. Então, é com grande alegria, com grande prazer,
que trazemos a nossa convidada, Carmen Moreno. Seja bem-vinda, Carmen Moreno. Olá! Olá! Boa noite, Tereza, Neudemar. Boa noite a todos Seja que estão muito aqui bem-vinda. nos assistindo. Eu estou tentando centralizar minha imagem aqui para ficar bem. Aqui é tudo ao contrário. Será que eu estou no meio? Para nós então, três tá ficarmos. Ótima. Tá tudo Está bem? ótimo. Tá ótima. Estou muito contente pelo convite, viu? Muito obrigada. Participar do PSG é uma honra, uma alegria. É um sarau que já tem uma tradição, né? Desde 1993, 93, do Rio de Janeiro. Né? E é um clássico, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Nossa, muita alegria. Demorou um pouco, né? Porque nós temos um sarau por mês, né? E aí houve uma demora de trazê-la, mas a gente insistei, a gente queria conversar sobre o amor e outras traições, que é esse livro aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, espectadores. Olha que maravilha, até a capa do livro é maravilhosa. Linda, muito bonita. Né? Deixa eu tirar aqui um pouco. Nós estamos aqui em boa companhia, mas deixa eu tirar esse banner grandão aqui da minha frente, da nossa frente. Aqui, ó, fica melhor assim, né? Então, nós estamos aqui, olha, com a companhia de Liró Carneiro, Jô Carvalho, Carmen Tereza Elias, Tanuce Cardoso, Silvana Costa, poxa, Patrícia Lima, né? Que coisa boa, né? Já estamos aqui cheio de corações, né? Está pulsando o coração aqui, ó. Beijo para todos e todas. Beijo. Que delícia ter a companhia de vocês aqui com a gente e a companhia de futuros ouvintes, espectadores, porque nós estamos aqui gravando a nossa live, né? Que bom. É isso. E as pessoas vão chegando aos poucos também, né? Isso. Aqui, olha, a honra de receber também na nossa live aqui a presença do César Cardoso. Seja muito bem-vindo, César. Você hoje vai ser citado aqui, né? E espero que você também goste da nossa live aqui. A gente é do Poeta Saia da Gaveta e nós estamos aqui hoje com a preciosa presença aí, olha, da nossa Carmen Moreno. Olha que maravilha. Vamos, então, conhecer um pouco mais, né, sobre a Carmen Moreno, sobre o seu livro, sua poética, enfim. E é conversando que a gente vai, né? É conversando que a gente se entende. Um grande beijo. Um grande beijo para quem. Fala, desculpa. Não, grande beijo para quem chegou, para quem está nos vendo, com muito carinho, Tanuce, meu ídolo, e essa turma toda boa. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada. Então, mas sim, Tereza, você estava falando? Isso, que eu vou apresentar um pouco, falar um pouco do livro, né? Que Sobre o Amor e Outras Traições, de Carmen Moreno, é publicado pela Patuá Editora. Tem a primeira orelha, escrita por Constança Lima Duarte. A quarta capa, assinada pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim. Prefácio de Cecília Costa. E a apresentação cirúrgica do Tanuce Cardoso, nosso amigo que já esteve aqui, e que é irmão da nossa autora, e está aqui, olha, na presença aqui ao vivo, né, no chat. Né? Temos também aí uma rica fortuna nas últimas páginas do livro, né? Um livro muito bacana, eu recomendo. Trata-se de um livro denso, feminino, poemas que vêm do útero, do desassossego, gente, feitos de afetuosos laços ou de muitos nós atados, traídos, rompidos. Voz de todas as mulheres, o eu lírico que está no mundo e que tem o mundo cheio de conflitos dentro de si. Um atar de pontas daquilo que nasce e morre e cumpre ciclos, recomeços. Pontualidade metafórica que torna a palavra milimetricamente escolhida
quase palpável, sentida na carne de quem lê. Nenhum verso escapa em vão, gente. Esse é o livro da Carmen Moreno, sobre o amor e outras traições. Nós vamos, então, inaugurar nosso bate-papo, trazendo a autora para falar um pouco também, né, Neude? Exatamente. Então, por conta disso, Carmen, para iniciarmos o nosso bate-papo, né, gostaríamos que você falasse sobre o início da sua trajetória como escritora. Em qual momento este dom foi despertado em você? Mais uma vez, boa noite a todos, todas. E muito bonito o que você escreveu, Tereza. Muito obrigada. A sua mini resenha, né, sobre o livro. Gostei demais, obrigada. Olha, eu iniciei, quer dizer, eu percebi a poesia através dos olhos da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa muito sensível e ela contava muitas histórias, contava fábulas, né? João e Maria, Dom Ratão e Dona Baratinha, e falava muitos ditos populares, ela nos educava dessa forma. Nada, como é que é? Nunca, o mundo, não lembro agora de alguns, deixa eu dar uma olhada aqui, porque quem meu filho beija, minha boca adoça, para morrer basta estar vivo, nem tudo são flores. É difícil falar da minha mãe, porque vem uma emoção muito grande. Ela não está aqui entre nós, ela se foi aos 98 anos, mas, ao mesmo tempo, ela está dentro de mim, nos valores que ela passou para mim, os valores éticos, humanistas, né? A partir desses gestos e dessas frases, desses ditos. Então, uma determinada situação se criava e ela me apresentava alguma fala, algum ditado que tinha a ver com aquela situação. Assim, ela foi me educando e me desafiando a perceber esses significados. Né? Obviamente, isso ficou registrado no meu inconsciente e, quando eu comecei a escrever, o meu inconsciente criador foi generosamente me devolvendo essas frases de outra forma, que eu fui reorganizando na minha cabeça, através da poesia. Ela cantava também muito, ela cantava Dalma de Oliveira, músicas do Erivelto Martins, Ângela Maria, Elisete Cardoso. Então, todos esses poetas grandiosos da música brasileira ficaram no meu inconsciente, né? E isso ajudou muito a minha criação. Então, esse foi meu olhar, eu percebo isso como meu olhar inicial, né, sobre a poesia. Que bacana, mas gente. Só que assim, eu comecei a ler poesia mesmo, essa foi a visão, né, porque poesia está em tudo. Né? É o que é visível, o que não é visível, é só a gente absorver o mundo que a gente vai entrar em contato com a poesia. Mas, assim, aos 7, 8 anos, quando eu comecei a aprender a ler, eu li eu conto sempre isso, né? Quem já assistiu outras lives minhas vai saber, já sabe disso, mas é uma coisa muito importante para a minha vida. Eu tenho um irmão, tenho o privilégio de ter um poeta maravilhoso, que é o Tanús Cardoso, e aos 7, 8 anos de idade, eu lia o primeiro livro dele, que era um livro vermelho, de capa dura. Eu lia na antiga escola primária, e li aqueles poemas dele. Eu não entendia tudo, mas o meu espírito de poeta, que já era uma poeta, né? Tinha um olhar de poeta, o meu espírito entrava em comunhão com aquela musicalidade, com aquelas imagens, com aquelas metáforas. Eu comecei a gostar de poesia, e a poesia dele densa. Quer dizer, eu já me identificava, que a minha poesia, como você mesmo falou, é uma poesia densa. Eu já me identificava com aquela poesia, aquele tipo de poesia, que é a poesia do Tanús. E eu lia, então foi dessa forma que eu comecei a me entender perceber a poesia na minha vida. Aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever poesia, e novamente o Tanús passou a ser
meu primeiro leitor e crítico literário. Então, ele chegava na nossa casa, em Quintino Bocaiúva, Zona Sul, Zona Norte do Rio, pertinho do Meia, né? E ele chegava lá, quando ele saiu de casa, foi morar em Copacabana, e nos finais de semana ele ia para lá. E quando ele chegava, quem chegava era o irmão amado, era o poeta e era o crítico, que ia ler meus poemas. Então, comecei a ler, a escrever poesia estimulada por ele, que escrevia verdadeiras resenhas, né? Sobre minha produção inicial. E, aos 22 anos, eu comecei a falar publicamente poemas também, junto com ele, num grupo Bazar dos Baratos, que era composto por Tanucci, Mano Melo, foi em 1981, Tanucci, Mano Melo, Cláudio Rodrigues, e depois o grupo Teatrote, com a Leila Mícolis, Tanucci, eu, Eugênia Loretti, Sandra Bernardo, era um grupo performático. E também falava individualmente, né, em eventos e tal. Foi daí que eu comecei. Tem até um poeminha de 3, 4 versos aqui, que é engraçado. Foi na primeira antologia, não sei se vocês estão vendo, Água, a primeira antologia em que eu publiquei. Esse poema, nessa antologia, foi... O meu poema está assinado por Carmen Virgínia Cardoso, não Carmen Moreno. Primeira antologia eu assinei Carmen Virgínia Cardoso, mas foi um marco para mim, que eu tive a oportunidade de ter um poema, aos 22 anos, inserido numa coletânea que tem poetas convidados como Drummond, Ferreira Goulart, Moacir Félix, entendeu? Então, vamos fechar esse momento brindando com esse poema, né? Exatamente. Vocês vão ver que esse poema ele tem a marca da poesia marginal, que me influenciou muito na época. A poesia engasgada no peito, cai, não cai, sai, não sai, na linguagem masturbatória da emoção. Depois, o alívio do gozo cuspindo a palavra, no prazer, a tradução. É um estilo assim completamente diferente do meu atualmente, mas eu ainda estava sob a influência da poesia de mimeógrafo, dos poetas independentes, que eu também conheci através do Tanucci, né? Reca Poletti, Nicolas Ber, Cacaso. Eu lia muito, na pré-adolescência, esses poetas, né? E depois fui trabalhar também tive o privilégio de trabalhar com a Leila, né? Leila Mícolis, no Teatrote. Então, mas nessa trajetória de vida, de formação, você construiu aí saberes na área da educação artística, das artes cênicas, né? Trabalhou nessa área, conseguiu, né, concluir, fechar um ciclo aí, se aposentando, né? O conhecimento acadêmico que você adquiriu, né, contribuiu na construção de seus personagens, porque você já escreveu, inclusive, romance, né, da literatura e na composição dos seus poemas. Você acha que teve uma influência, que trouxe uma contribuição? Com certeza, acho que tudo influencia, né? A vida influencia. Você abre os olhos, você convive com as pessoas, você se percebe, vê os outros, né? As relações influenciam a gente. Mas, assim, as artes... Eu sou uma poeta muito observadora e intuitiva, então eu absorvo muito as coisas do mundo, né? Agora, o teatro... Eu gostava muito do Nelson Rodrigues, e escrevi umas 3 peças, tive oportunidade de escrever umas 3 peças de teatro, principalmente a primeira, que era Sagrada Família, tinha aquela ironia do Nelson Rodrigues, aquela crítica com relação à sociedade, à própria família, o ódio, né, que fica debaixo do tapete nas relações, a hipocrisia que existe muito. A ironia do Nelson, eu percebia isso, percebi que a minha primeira peça de teatro tinha isso, né? Tinha o Nelson Rodrigues. E também, quando eu fiz a Unirio,
e fiz o curso de interpretação e trabalhei um pouco como atriz, ou pelo menos tentei trabalhar, porque é uma carreira super competitiva, estudei muito construção de personagens, né? E esse contato, essa leitura do Stanislavski, me ajudou muito na construção dos meus personagens na prosa, né? Então, tanto que dizem, poxa, seus personagens são verossímeis, eles existem. Eu sei que o teatro teve com isso, a minha convivência com o teatro, né? Que Então, bacana. Não sei se respondi. Respondeu, nossa, e como? Claramente. É isso claramente. Mesmo. Pois é. Então, olha só. Sobre esse livro que nós vamos falar muito ainda sobre ele, sobre o amor e outras traições, esse livro está dividido em 5 capítulos, né? O fim, mudança de pele, incêndios, o amor que não traiu e outras traições. Então, gostaríamos que você comentasse sobre esses núcleos. Como esses núcleos foram construídos? O meu processo de criação é muito intuitivo. Então, principalmente na poesia, eu não me organizo muito para escrever poesia. A prosa, eu já dedico mais um tempo, é uma coisa mais intencional. Vou escrever um romance, vou escrever um livro de contos. Mas a poesia, os poemas vão surgindo, acho que talvez seja assim com a maioria dos poetas, vão surgindo. E eu estava passando por um momento doloroso de separação. Eu sou uma pessoa que sempre procuro aproveitar a dor para crescer, para me transformar. Acho que a dor não é para a gente simplesmente sofrer, é para a gente se transformar, aproveitar um pouco. E a arte, para mim, é um caminho para isso também, né? De cura. E aí fui escrevendo, e quando eu percebi, eu tinha um livro pronto, bem amarrado, só que ele não é um livro que fale apenas sobre dor, ele fala sobre a transformação, transpor essa dor. O primeiro capítulo é o fim, que o nome já está dizendo, a partir daquele rompimento, daquela ruptura, eu precisava fazer alguma coisa com aquilo, são poemas que falam mais sobre isso, né? Sobre essa dor. E depois vem mudança de pele, né? Como a cobra, né? Aquela transformação a partir você tem que mudar a casca, você tem que se transformar, você tem que virar outra pessoa melhor. E foi o que aconteceu com mudança de pele, poemas que me apontavam uma nova trajetória de crescimento, já desligada daquele processo inicial, né? Depois veio o Incêndios, que o nome também já dá uma dica, acho que eu estou fora do quadro aqui. O nome também já dá uma dica, que é um momento das novas paixões, do amor, da libertação, de uma personalidade mais amadurecida, porque a dor amadurece quando bem aproveitada. E depois, o 4º capítulo, que é O Amor Não Traiu, que é um capítulo dedicado exclusivamente à minha mãe, que esse é o amor que não traiu. E eu parto, assim, nesse livro, daquela experiência com a mãe, mas fazendo um link com a mãe, o símbolo universal, né? Todos nós temos essa, de alguma forma, uma ligação intensa, ou positiva ou negativa, com essa mãe, né? Então, o livro faz uma ponte entre a minha experiência pessoal, confessional, com a experiência de diversas pessoas nas suas relações com as suas mães, né? Então, não é um livro que fale de umbigos. Ele parte da minha experiência para alcançar o universal. E o 5º capítulo é um capítulo que fala sobre feminicídio, violência de gênero, coisa que me incomoda, me preocupa muito, me agride como mulher, como ser humano. E ali eu tenho, nesse livro, nesse capítulo, eu tenho poemas dedicados a Marielle Franco, a Maria da Penha, enfim, por aí, né? E é uma coisa importante, que tem um poema que chama-se Terra dos Homens, que eu escrevi em 1980. Praticamente todos os poemas são
recentes, né? Eu publiquei o livro em 2021, mas esse poema é antigo, quer dizer, e ele já fala sobre violência, ele já denuncia essa violência. E atualmente, mais de 18 milhões, eu estou vendo outro dia, mais de 18 milhões de mulheres foram, em 2022, sofrer um tipo de violência. Eu não sei nem o que é isso. Mais de 18 milhões. Violência física, violência sexual, violência psicológica, quer dizer, é um tema que me preocupa muito, né? É realmente uma coisa que mexe muito, né? E esse olhar feminino está muito, muito forte no seu livro, né? E não podia escapar, né? Exatamente essa temática, né? Então, eu acredito que você tenha colhido aí muitos louros, né? Desde o lançamento de Sobre o Amor e Outras Traições. Um deles, gente, foi ter seus poemas no programa Poesia Prato do Dia, de César Cardoso, que está aqui conosco. Maravilha, está aqui. Aqui conosco, né? Então, vamos conferir esse momento ímpar, né? Dos seus poemas serem ditos do programa, né? Na voz e interpretação do César Cardoso. Então, vamos lá, vamos assistir. Bom dia! Nesta segunda, 11 de abril, o Poesia Prato do Dia só quer saber sobre o amor e outras traições. Muito prazer, Carmen Moreno. A carioca Carmen Moreno é poeta, romancista, dramaturga e contista premiada. Tem 8 livros publicados e participou de 40 antologias. É membro do PEN Clube do Brasil e declara: gosto de arte que desarruma, que sacode. Seu livro mais recente é de poesia e se chama Sobre o Amor e Outras Traições. Fumaça. Quando o amor morreu, foi só uma dor a mais. Já corria pela casa um cheiro de corpo apodrecido. A carne da alma desintegrando-se na cama do quarto entre 2 travesseiros. Poema para Marielle Franco. Na calada da noite, calou-se a voz. Tocaia. Toque de recolher a vida. Ávida, a mulher realçou rostos invisíveis. Despenteou a brisa, desabrigou mentiras, soprou ventanias no marasmo. Não há morte, não há morte, só sementeiras. Nenhum bem se aterra se o gesto fértil se espalha e a língua é espada e espanto. Nenhum carrasco tomba o canto indomável das sílabas, nem turva o clarão do sorriso. Não há terror que impeça o orvalho nos desertos. Foto de infância 1, ou inspiração. A mãe ensaboa os pratos e canta, deixando d'alva entre as dádivas dos meus versos, estrela sobre estrela, no céu da cozinha mirrada, maior que o mundo. Esponja, pratos, paz, canção. A mãe limpa dos meus olhos os detritos, para que o sol sempre me enxergue nos desvãos. Remorso. Onde enterrar os beijos que não sei e quis? Que luto lavará a dor do amor que não fiz? Beijos e obrigado, Carmen Moreno. E seguimos iluminando as palavras para que o sol sempre nos enxergue nos desvãos. Que lindo, César! Que lindo! Que lindo. Parabéns, muito lindo, muito lindo. Parabéns. Fiquei muito feliz quando ele me convidou para participar desse projeto maravilhoso.
e agora, vendo de novo, a alegria se renova mesmo. Obrigada. Obrigada pela presença também aqui, Célia. Então, entre tantos outros, né, é preciso repetir estes versos. Eu destaquei aqui de poema de Marielle Franco. Nenhum carrasco tomba o canto indomável das sílabas. Gente, que potência tem isso, gente. E também, realmente, de Foto da Infância 1, ou Inspiração, a mãe limpa dos meus olhos os detritos para que o sol sempre me enxergue nos desvãos. Gente, esse olhar invertido na hora precisa, a imagem materna sublime, ímpar, original, tocante. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Bom, vamos lá. Além de ter participado no programa Poesia Prato do Dia, de César Cardoso, que foi, né, uma glória, né, sobre o amor e outras traições, teria conquistado outros louros, marcando a trajetória do livro, que já tem aí, né, uma história. Diga. Desde 2021, né, ele foi lançado na pandemia, não fiz ainda um lançamento presencial, pretendo fazer, e foi lançado virtualmente na pandemia, e até para compensar isso, além desse lançamento virtual que aconteceu com a presença do meu irmão, Tanús Cardoso, falando sobre o livro, o Eduardo Lacerda, o editor da Patuá, Amanda Vital e eu, nós fizemos esse lançamento virtual, que teve um retorno muito bom, e depois, assim, eu anotei aqui, já que hoje seria o eixo falar sobre o livro, eu anotei aqui os presentes que eu recebi a partir do lançamento desse livro. Um deles está aqui agora, eu participar do PSG é um presente, Eu quero agradecer novamente a vocês. É o presente mais recente, digamos assim, né? Isso. Agora, exatamente, mais recente. Mas, assim, primeiro, escrever o livro já ter o livro concluído, partir do nada e, de repente, o livro vai sendo construído. Isso já é um presente. A gente fechar um livro e publicar, né? As resenhas que saíram, por exemplo, o Luiz Otávio Eliane fez uma resenha muito bonita, publicada na revista Germina, tem também na revista Literatura e Fechadura, outra resenha ótima, do Fernando Andrade. O livro está entre as obras solicitadas à editora Patuá pela Biblioteca do Congresso Americano, isso foi em 2022, fiquei super feliz. Ele também participou de vários eventos, concerto de poesia, por exemplo, com o Nuno Hall e a Susana Vargas, onde eu falei poesias do livro, Sarau do Museu, com Ricardo Vieira Lima e o W. Belemos, Arte Cult, com César Mazzolillo, conversa com o autor, com o Marcelo Batalha. Eu tive a honra de ouvir depoimentos sobre o meu trabalho, também com ênfase no livro, da Mariane Anelli, querida poeta, Mano Melo, e Tanús também, Cardoso. Então, imagina quanta coisa boa que tem vindo a partir desse livro. Conversa com o autor. Também, recentemente, eu reapresentei o livro falando poemas no Ponte de Versos, da Teresa Roque, da Mota, do Sarau Epoquer, com Igor Calazans. Quer dizer, o tempo inteiro eu tenho movimentado esse livro e os retornos, os presentes, os louros, como você falou, têm sido imensos, nesse sentido assim, de gratidão mesmo ao universo. É um livro que eu considero o mais amadurecido da minha carreira, sabe? É o livro mais amadurecido. Que bacana! Isso aí, Neude. Espetacular, pois é. O acadêmico Antônio Carlos Sequim, na contracapa, diz que, com seu discurso incisivo, mas não impositivo, sua poesia se enlaça às lições de Baudelaire, para quem a missão do escritor é transformar a dor em arte. Então, nós perguntamos, como se dá esse processo de transformar dor em arte?
na sua experiência? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, mas Sim. acho que a dor não veio, não acontece para derrubar ninguém. A gente é que tem que aproveitar a dor para crescer, para se transformar. Eu tenho até um poema que fala assim, é um poema curtinho que diz assim: escrever, transformar a dor em leveza e qualquer lixo humano em beleza. Então é assim que se processa comigo essa transformação. Eu tenho, não que eu escreva só quando eu sofro, não é isso, mas a minha poesia reflete sobre isso, reflete sobre a... Mas até o segundo capítulo fala muito isso, né? Mudança de pele, né? É a transformação, né? Muito bacana, Exatamente, né? Tem até é isso aí. uma ênfase, né, no livro que, Uhum. né, dessa proposta de transformar, né? Mas então vamos conhecer aí outros poemas do livro, na voz agora da nossa autora, Carmen Moreno, mas não ao vivo e a coisa. É um videozinho que eu separei, que eu gostei tanto, e agora vou exibir para a gente, né? Vamos lá? Eu sou Carmen Moreno, poeta, contista, romancista carioca. Eu vou dizer alguns poemas do meu 8º livro solo, recentemente lançado pela editora Patuá, sobre o amor e outras traições. Coluna vertebral. Perder sem perder-se. Eis magia e coragem. Miragem. Subverter a voragem da dor. Sempre voltar a si. Perder amores, cabelos, amigos, memória, dentes, ilusão. Perder a mãe. Perder o prumo e aprumar-se. Seguir os miolos de pão nas trilhas das florestas. Enganar as bruxas. Quedar-se esguia. Querer-se. Refazer a vida inteira o caminho de volta à semente. O presente. Não tenho tempo a temer. A vida desenraiza e planta de novo, em terras improváveis. Empresta, toma, dá, revolve, devolve. Nunca mata. Breve mofo, enquanto no sol não se crê. Ou não se cria o sol em si. Quando em sangue ou sequidão, a alma sai de si. Nada morto. Tudo se move, nem sempre a olho nu. Invisto na visão do invisível. Creio no incrível, meu credo, a criação. Não tenho tempo a prever. O medo já me matou sem eu morrer. O amor já me deixou e eu não morri. O segundo é meu norte. Minha sorte é aqui. E para encerrar, movimento. Nenhum fim é fato. Toda morte é apenas hiato. Que maravilha, gente, maravilha. Obrigada. E aí vou comentar novamente, né, uns fragmentos, né, eu destaquei aqui, de coluna vertebral, mas agora foi com uma intenção. Antes foi assim uma coisa meio de empolgação, né? Agora foi para inaugurar uma nova questão que a gente vai perguntar a você, né? Coluna vertebral, temos aqui refazer a vida inteira o caminho de volta à semente. Lá no presente, né? O presente, não tenho tempo a temer. A vida desenraiza e planta de novo. Deixou e eu não morri. Né? E ainda tem o medo, já me matou sem eu morrer. O amor já me deixou e eu não morri. Eu Isso. não morri. Atropelado aqui, né? E o movimento, né? O poema todo é esse. Olha a construção. Nenhum fim é fato. Toda morte é apenas hiato. Esses fragmentos mostram
a estreita relação que você estabelece entre o fim e o começo, o recomeço, entre a vida e a morte, né? E é como um movimento circular, sem pontas soltas. Né? O livro todo está aí, sem pontas soltas, nem princípio nem fim. Ou tudo que é princípio é fim, enfim, um ciclo, né? O que você diria dessa forma de ver as coisas tão forte em sobre o amor e outras traições? Olha, eu sou kardecista, né? Então eu acredito na unidade, na continuação, tudo é transformado, o espírito continua, por mais que a gente sofra. E o livro ele é assim, como eu já disse, ele tem toda uma continuação, uma transformação. Né? E é basicamente isso que eu tenho para dizer sobre esse fim, que, na verdade, nós nascemos, nós já nascemos morrendo. Né? E quando nós morremos, né, a gente é só o corpo físico que ele morre, mas, ao mesmo tempo, ele serve de matéria para os vermes, né, que vão continuar aquilo. Quer dizer, é um ciclo mesmo. É um ciclo. Não, a gente não sabe exatamente coisas começam e terminam. É uma coisa cíclica. E isso também dá uma sensação boa de esperança e alivia o processo de dor. Né? Isso, é verdade. E eu achei isso tão forte no seu livro, né? Que eu assim, não posso deixar de comentar sobre esse movimento circular que tem no seu livro. Né? Eu achei fantástico. Gente, olha só, nós estamos aqui em super boa companhia e eu vou dizer alguns nomes que ainda não pude, porque o nosso papo está tão bom, né? Olha aqui, nós estamos em companhia de... Aqui, ó. Lazana, além dos nomes que a gente já disse, né? Além dos nomes que a gente já disse. Lazana Lucata, Diego Faria, Ana Teixeira, Isabel Teixeira, que está, inclusive, em Londres, não, Lisboa, está em Lisboa. Regina Pochan, Celi Luz, Antero Galo, Jackson Lacerda, Paulo Reis, lá de Friburgo, certamente, Maria José da Silva, Zildete Souza. Nossa, só gente boa aqui fazendo companhia para a gente, né? E nós Obrigada pela presença. Super feliz de estar Pessoas queridas aí. Já identifiquei muita gente querida. Nos sentimos honrados. O Poeta Sai da Gaveta se sente bem honrado de estar aqui em excelente companhia, né? E agora nós vamos lançar um desafio, né, para você que está aqui nos escutando ao vivo, né? Nós vamos falar um trechinho, né? Um verso e meio, vamos dizer assim, um verso e meio da Carmen Moreno, né? Tanucci conhece, mas não é para dizer o poema como ele é. A ideia é continuar, né, de uma forma criativa, né, o que ela escreveu. Depois a gente conhece o poema, como ele foi escrito, como está publicado no livro, né, como a autora criou. Mas nós aqui vamos dar um verso e meio e vocês vão continuar escrevendo no chat. Depois vamos ler aqui ao vivo a criação espontânea dos nossos espectadores. Estou curiosa. Deixa eu botar aqui o banner. Qual é o poema? Isso, eu vou botar aqui no banner. O desafio, então, vai ser completar. Vou botar aqui. Aí, ó. O amor morre todo dia. Começa a morrer, vocês é que vão concluir do jeitinho, né? Mas depois, a gente só vai ler isso aí depois. A Neudemar vai ler para a gente depois. Tá? Depois eu vou ler, sim. Isso. Então, o desafio fica aí, né? Eu vou aguardar agora que vocês escrevam... Estou até procurando o poema aqui, não sei que página é.
que eu quero Ah, tá, saber eu o que sei. vai Eu surgir. sei qual é a Qual é a página. página? A autora Aí. nem Mas a sabe. gente não vai mexer nele agora, não. Quem vai mexer com É, ele agora é a plateia. É 41, a página 41. Não pode dar dica do que você escreveu, não, hein, Carmen? Tá bom, não, só quero saber o que vem por aí. Fiquei curiosa. exatamente. Nós estamos também em companhia de Rosane Figueira da Silva, Sueli Vieira. Olha que bacana, hein? Só gente amada. Só gente amada, né? Sueli Vieira. Eu faço uma lista aqui, que eu vou guardar essa lista depois, né? Estamos em ótima companhia. Exatamente. Ótima Bom, então, companhia. agora eu criei Fica melhor agora, eu boto aqui na tela, e aí não preciso repetir muitas vezes, porque a pessoa consulta, né? Qual é o trecho que tem que continuar, né? Então, Exatamente. isso. Então, a gente pode até falar um pouco mais, né, o Neude? A gente Exatamente. Agora nós vamos falar. Sim, agora nós vamos falar sobre a voz feminina em sua poesia, certo? Então, como o feminino da autora atravessa o mundo em sua escrita? E, ao contrário, como o mundo machista, feminicida e patriarcal atravessa o poema de Carmen Moreno? É a minha existência, essa percepção do machismo que eu, antes, por exemplo, na minha adolescência, isso não tinha nome. Antigamente, na minha adolescência, não se falava sobre machismo, mas eu sentia aquilo, eu sentia essa dor, né, de algumas atitudes que eu percebia, inclusive meu pai era uma pessoa muito machista, era um homem muito machista, né? E, obviamente, que isso, aos poucos, isso ficava registrado no meu consciente. E quando eu comecei a escrever, quando eu pude escrever, expressar esse incômodo, essa violência, que o machismo é uma violência. Eu acho até que a gente precisa criar uma sociedade antimachista, antirracista e antimachista, né? Porque o machismo ele leva a culminância, muitas vezes, à morte, né? O assassinato. Nós estamos vendo isso. Exatamente. Então, na minha poesia, isso aparece bastante, talvez até mais do que na minha prosa, e eu revelo isso em alguns poemas, né? Então, esse meu incômodo, essa dor, esse processo de contestação dessa que a sociedade que é super machista, inclusive nós mulheres somos, a gente tem que identificar a reprodução desses valores, né, do patriarcado, identificar para a gente se libertar deles, né? Então, sempre que eu posso, eu faço eu expresso isso na minha poesia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ah, Então, sim, com certeza. essa situação atravessa toda a minha vida e, consequentemente, a minha poesia também. É um ciclo, aí, ó, é Prosa o também. movimento, é o A movimento prosa circular, É um movimento cíclico. é. cíclico. Comigo também aconteceu mais ou menos esse tipo de coisa também com o meu pai, mãe Uhum, também, sempre muito submissa. uhum. Ah, sim. Olha só, nós vamos. Acho que a gente tem a linguagem da escrita, né? Como uma É, forma da gente se é, libertar e transformar isso exatamente. dentro da É, da gente, gente em primeiro lugar. colocar a com boca no trombone. com esse assunto, né, que você traz muito forte no último capítulo, né? Nós temos um poema que foi dito por Paulo Sabino e nós vamos transmitir agora, né, para o público. O chat está bombando aqui, bombando, você não tem noção, está bombando. Mas a gente depois vai ler todas as participações Maravilha. dos nossos espectadores. Agora, gente, vamos escutar Paulo Sabino dizendo o poema Oba! Tratado sobre a Mulher Morta. Olha que coisa espetacular. Com vocês. De Carmen Moreno, o poema Tratado sobre a Mulher Morta. Prepara-se o crime aos poucos, sob a cegueira dos séculos. Desde cedo, o sangue das moças goteja na poça, ofertada, por fim, às manchetes.
aos poucos, antes de o útero inchar e o fluxo rubro jorrar a primeira vez pelas pernas e os pelos pontearem a carne verde do púbis. Antes de o esperma inaugural macular de posse o prazer, o sangue das moças vaza, invisível, pelos poros do poder. Prepara-se o crime aos poucos, no quarto rosa. Sob os babados dos vestidos, facas fatiam o horizonte em sim e não. Antes de o buquê murchar e o arroz do altar apodrecer na prateleira, o sangue das moças segue sua angústia de mar. Aos poucos, quando o corpo se deita para deixar, e um Deus delirante demarca bandeiras na terra possuída. Quando peitos promovem produtos e a beleza se basta como atributo. Escorre com um ciúme o sangue das moças, da fala áspera ao grito, do soco à surdez consensual, e o pedido de perdão, travestido de amor e permissão. Prepara-se o crime aos poucos, definida a supremacia do falo. No aconchego das escolas, no colo das mães, por entre as pernas dos pais e seus paus de pedra, escorre o sangue das moças. Pelas vias das TVs, sob o jugo dos jornais, delegacias, religiões, tribunais. Pelos trens ejaculando nos vagões, seus homens descarrilhados. Das veias de todos nós, salta o sangue das moças, estancado pelo algoz. Que interpretação linda do Paulinho. Que coisa linda desse poema. Parabéns, maravilha. O livro já me deu muitos presentes, esse é um deles. Olha que espetacular. 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 Gente, olha, está bombando aqui o nosso chat. Eu vou trocar a ordem do nosso roteiro. Eu vou ler esse... Nossa, é tanta participação que eu preciso ler essas participações. Que bom, que eu não estou vendo nada aqui no meu notebook. Mas eu não sei mexer com isso. Deixa eu só chegar aqui aonde está a primeira participação aqui. Tá. Antes de falar da participação, nós temos aqui mais companhias, mais boas companhias, né? Porque mais companhias parecendo outra coisa. Não, boas companhias. De Rosane Figueira da Silva, Niterói, né? Sueli Vieira. Nós temos também aqui Severiana Paulino Rodrigues Seve, e diz que é de Iaras, grata por prestigiar. Nós que agradecemos assim demais a sua presença, né? E aqui vamos começar, então. Olha, cadê? Está aqui. A primeira participação foi de Liró Carneiro, que diz, né? O amor morre todo dia, começa a morrer quando nasce. Liró Carneiro. Muito bom. Aí, em seguida, vamos ver aqui. Temos a participação aqui, deixa eu ver de quem. Paulo Reis. O amor morre todo dia. Começa a morrer na flor da sedução. Está Reis. E deixa eu ver aqui. Bem a ideia do poema, hein? Que está saindo aí, a ideia do poema. Exatamente. A autora fica quietinha. Os outros poetas aí que têm que se manifestar. Deixa eu ver quem é que escreveu isso aqui. A Sueli Vieira diz: eu também vicio isso, mas não tinha nome. Eu não entendi isso ali. Antero Galo. Deixa eu achar o Antero Galo aqui. Amigo. Isso. Amigos. O Antero Galo escreve: o amor morre todos os dias, para que nos outros dias o amor seja novamente renovado.
Maravilha. Aí temos Celi Luz. A Celi Luz participou. Poeta querida. Isso. O amor morre todo dia. Começa a morrer quando não tem Não tem mais mais perguntas. Gente, É isso aí. Olha quanta coisa bacana está saindo aí, hein? você vê, olha que bacana a participação. Por isso foi aí que estava bombando. Zildete É boa Souza. essa dinâmica, hein? Muito boa essa dinâmica aí. O amor morre todo dia. Começa a morrer na falta do calor de tua companhia. Que maravilha. Uma rima até. Exatamente. Aí o César está falando da sua poesia. Que força, César Cardoso. Que força na leitura e nos versos. Olha que bacana. Obrigada, né? César. E o César também participou aqui do nosso desafio. César Cardoso, aqui, ó. O amor morre todo dia. Começa quando nasce. Caminha amando para a morte e renasce por ser poesia. César! Que espetáculo! Que espetáculo, maravilha. Entrando aqui também, o Júlio Nobre, seja super bem-vindo. César fez um poema fechadinho ali. Aí, fechadíssimo. Começo, meio, amarradinho. Prato do dia, aí, ó. César, vai para o seu prato do dia esse poema, hein? Né? O Júlio Nobre aqui também com a gente. Que bacana, né? E é uma dinâmica legal, porque agora a gente vai conhecer o poema, né, Neude? Agora sim. A autora, que fica na página 41. Eu vou fazer a leitura. Morte em Então, Vida. vamos. O nome do poema é Vida, Morte em Vida. O amor morre todo dia. Começa a morrer broto ainda, na aparição da terra que o enterrará. No olhar primeiro, começa a morrer, no roçar dos rostos, na umidade das mãos entrelaçadas, o mofo do fim, sob a fervura da alegria, águas frias, nasce se despedindo o amor, na ascensão do querer, morre. Morreu? Caiu aqui no celular. Olha o poder do amor, hein? Olha o poder da poesia. O poder da poesia. Sim. Então, eu vou do O Mofo do Fim. Sob a fervura da alegria, águas frias, nasce se despedindo o amor, na ascensão do querer, morre de transbordar e carecer. No gemido do gozo, a dor inaudível do padecer. O amor morre todo dia, na comunhão ácida das salivas, no silêncio eloquente dos corpos, na saturação dos sons, na separação das sílabas. Espetacular! Obrigada, desculpe aí que Nada. o celular caiu, mas foi o poder, deu tudo certo no final. Do amor. Exatamente. Já viu como é que o amor é poderoso? Com certeza. Maravilha. Bom, vamos lá. Então, pois é. Então, a presença também da Cida Pires, da Lera Lipe. Depois eu queria pedir um tempinho, depois que você concluir isso aí, porque eu fiz uma anotação aqui de uma coisa importante enquanto o Paulinho estava falando, Paulo Sabino, mas conclui que aí depois se você me permitir... Eu só estava falando, eu só estava colocando que nós temos mais presenças, né? Que é da Lera Lipe e da Cida Pires. Agora, antes então de eu entrar com uma nova questão, com uma nova pergunta, você conclui, então, que a gente acabou de assistir ao vídeo da interpretação do Paulo Sabino. Pois é, o Paulo Sabino, querido Paulinho, ele cria, né, diversos projetos, eventos maravilhosos. E um deles eu anotei aqui, porque na próxima semana, no dia 29 de agosto, vai reestrear a Estante do Poeta,
que é um evento que acontece no Espaço Afluente, da Cláudia Roquette Pinto e da Mariana, né? Roquette Pinto, são irmãs, e eu tive a honra de ser convidada, agora vai ser presencialmente, para inaugurar essa edição, dia 29 de agosto, às 17 horas, no Espaço Afluente. Então, vai ser um prazer, uma alegria Onde o Espaço enorme. Afluente? É na Avenida Rio Branco, 181, 1105, a sala. Então, quem puder Rio participar... Branco, 181, sala... 181, sala 1905, Avenida Rio Branco, Espaço Afluente. Esse projeto, esse evento de grande sucesso já, ali no Espaço Afluente, é a criação do Paulo Sabino, vai voltar ao Espaço Afluente, porque a pandemia deu eles tiveram que interromper por causa do vírus, né? O evento passou a ser virtual. Agora volta ao presencial. Comigo, fiquei contente. Que maravilha. Eu vou dar um pulinho lá. Vou dar um pulinho lá. Não vou Deus quiser. Eu não vou poder dizer o mesmo. Aí vocês apresentaram essa maravilha, o Paulinho lendo meu poema, eu falei, então, preciso de um plim-plim aqui para jogar aqui. Com certeza. Convidar todos vocês para essa reestreia da Estante do Poeta. Que maravilha, parabéns, super legal. Parabéns, eu vou dar um pulinho lá para prestigiar você. Agora, nós queremos saber como é que os nossos espectadores podem adquirir a sua obra. Eu sou uma delas. Eu pedi para... Não sei se a Silvana Costa está aí. Silvana Costa, querida, que faz vídeos maravilhosos, poemas meus, da Núcia, é uma profissional e tanto. Eu pedi para ela postar o link para divulgar para vocês. Ela postou 2 vezes aqui, eu botei agora então, até aqui. Da editora, olha aqui, Editora Patuá. É só clicar no link e vocês podem comprar o livro Sobre o Amor e Outras Traições. Isso, está na tela. Tá? Tá, Núcio falou, está na tela, e está mesmo. Está na tela. Isso, e está no chat, né? Então, você que vai estar assistindo a live gravada, né, tem o acesso, então, ao link que está aí no chat, vai ficar, tem 2 vezes registrado aí o link da Editora Patuá e vai direcionado para o livro da Carmen Moreno sobre o amor e outras traições. Obrigada, agora, Silvana, por postar aí o link. Silvana Costa. Antes da gente encerrar, porque nós avançamos e etc. e tal, né? Sempre quando a conversa é muito boa, a gente não sente o tempo passar. Né? Mas com certeza. Ainda quero saber de você o seguinte: em meio a tantas traições, temos laços fortes, atados na eternidade, cheios de amorosidade. Um dos poemas é citado... peraí, que ao vivo e a cores é assim, entrou uma ligação no meio da live e eu dispensei. É a vida real, né? A vida real. Um dos poemas, então, é citado por nosso acadêmico, Antônio Carlos Sequim, que é o Paracambi, que fica na página 87. Entre outros, temos um núcleo inteiro, né? O Amor que Não Traiu, onde encontramos esse laço materno que você comentou. Queria que você comentasse sobre os poemas afetivos, tá? E lesse 2 poemas para a gente fazer um fechamento aqui bacana. Você falou do Paracambi, eu vou ler, então, o Paracambi. Escolhe um poema da sua mãe, depois. Tá bom. Você tocou no Sequim, né, que ele cita o Paracambi e elogia o Paracambi. Realmente é um poema muito forte. E eu tive uma irmã que foi diagnosticada como esquizofrênica, ficou 15 anos internada num hospital psiquiátrico, e naquela época a gente entendia, a medicina entendia que era assim, né? O tratamento através de eletrochoques,
depois eu fui ver que isso todo era um processo de tortura, isso até me gerou culpa, porque eu era criança e depois adolescente, a gente não podia fazer nada, e era assim. Mas o que a poesia faz? A poesia nos ajuda a sair desse lodo da dor e da culpa, né? E então eu escrevi Paracambi também para me curar. Paracambi. A irmã nunca morre. Feito o poema e seu gemido calado, à espera de um verbo salvador. A irmã, poema enclausurado. Nenhum divã soletrou em mim, traduziu por mim o poema Loucura. Leio em braille a dor da irmã, ao esfregar o peito nos dias sem paz. Sou sua asma e asfixia, doçura e taquicardia. A irmã nunca morre. Um tropeço desenterra a dor vivaz, vitalícia. A irmã e sua camisa de força. O pai possível, a juventude impossível. Os sonâmbulos do pátio a pedir cigarros dos de visita. A ação dos doutores, esses senhores. A irmã e o doutoreiras, seu preço. Seu lar, masmorra, endereço. Caramba, é muito lindo esse poema. É muito lindo, muito lindo. Forte, né? Parabéns, Moreno. Parabéns. É para se curar mesmo. Espetacular. Graças a Deus eu tenho a poesia, né? Todos nós. Isso nos ajuda muito. Aí, agora eu vou trazer um poema mais leve e também, como você pediu afetivo, você pediu para falar um poema sobre a minha mãe, O Amor que Não Traiu. Nenhuma palavra existe. Dicionários desfolhados em vão. O poema, no suor do signo, apequena-se. Ensaios sobre o tema, o cinema, toda a arte diminuta. Qualquer sílaba, silêncio. Ela, elo, elevação. Estrela que surgirá em noite não nascida. Nada alcança sua plenitude. A planície do amor em prontidão. A plumagem da mão serenando a pele entre as grades do berço, nos dias de pesadelo. As frases de salvação, a dor sem lamento, sempre serzindo o sim. O leite jorrado às gentes, a aparição de Deus eternamente. Nossa! Espetáculo! Que parabéns! Minha mãezinha querida Carmen Castilho Cardoso, minha homenagem. Hoje e sempre. Estou arrepiada. Muito lindo. Ela não Lembrei morreu, muito da ela minha. está em mim. Lembrei muito da morreu minha. Porque ela vive em espírito e não morreu porque ela está em mim, na minha maneira de ver a vida, na poesia, no olhar poético que ela me transmitiu e me ensinou, nas palavras, nos valores, na alegria, no bom humor, nos ensinamentos, nas histórias que ela contou. Isso. Muitas frases que ela falou, a minha mãe também falou. Muito. Exatamente. Quem eu é a boca anotei do meu várias, filho beijo. Eu anotei aqui várias, porque sempre trago a minha mãe para as lives, né? E falei só 3, mas eu, na verdade, tenho 22 páginas de frases da minha mãe. Vem uma assim na minha cabeça, eu vou para o computador. Aí então, você lembra? Porque elas me ensinam ainda hoje a viver. Né? Passam valores importantíssimos. Exatamente. Gente, nós temos ainda, antes da despedida, que é sempre dolorosa. Dolorosa, Então, eu queria passar um vídeo, porque a nossa Carmen, né, agora tem um canal no YouTube, né, e está ali registrando as entrevistas, e inclusive... Silvana Costa que faz tudo isso para mim, hein?
Isso, Silvana Costa é maravilhosa, né? Instagram, E ela YouTube. então, a Silvana Costa fez uma produção belíssima de mais um vídeo que eu vou deixar vocês se deliciando aqui. Daqui a pouco, então, a gente vai deixar despedido para depois do vídeo, tá? Então, vamos lá, com Com vocês. certeza. Com vocês e para vocês. Que maravilha! Bela produção. Muito lindo. Gente, Muito olha, lindo. vou botar um comentário aqui antes de você fazer a sua despedida, né? 2 comentários. Liró Carneiro, olha só. O Liró nos diz que tem um irmão esquizofrênico que está internado há 4 anos. Meu irmão vive na esperança da alta que nunca chega. É o meu irmão amado. Deixa eu ver aqui, é meu irmão amado. Escrevi um livro, Esquizofrenia, o castigo dos inocentes, contando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar por aí. Contando a vida do meu irmão, que completou 60 anos sem conseguir ser feliz ainda. Gente, né? Então, isso é mais recente ainda do que a sua realidade, né? É bem dolorosa, né? Sinto muito, eu sei bem o que você E aí, passa. qual foi o caminho, né, do respiro de uma situação dessa? A criação, a literatura. Sim. Né? Que ele fez um livro. Né? É isso aí. E nós temos aqui o terapia César também, Cardoso. viu? Terapia também. Fiz também, e faço. ajuda. Por mim, faço a vida inteira. E o César Para ajudar, Cardoso, né? César Cardoso diz: foi um prazer conhecer o poeta Saia da Gaveta, e a Tereza, e a Neudemar, Carmen. Que ótimo te ver mais uma vez, Carmen. Vamos todos nós sempre com a poesia e vamos prestigiar a poesia Prato do Dia do César Cardoso, que é maravilhosa. Eu sou uma seguidora. Ele não sabia, não, mas eu sou sua seguidora. Meu primo, Carlos Evandro Nordeiro, Nordeiro, ele também é, né? E eu passo para ele passa para mim, é uma delícia. É isso. Então, deixa eu ver aqui, nós temos ainda a presença, deixa eu ver aqui, a Cristiane Schmidt. Minha sobrinha, também. sobrinha querida. Boninha. Isso, está aqui com a gente também. E é isso, Carmen. Um prazer enorme. E eu quero que você faça os seus comentários finais. Olha, eu amei participar dessa live, desse encontro. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Neudemar, Tereza. Foi muito bom. Está sendo, ainda não terminou. Quero agradecer o convite, quero agradecer a todas as pessoas presentes aí que vieram prestigiar o Sarau e prestigiar meu livro sobre o amor e outras lições. Tem poetas queridos que eu admiro muito, tem meu irmão Tanucci, amado, tem sobrinhos, tem amigos, enfim, é uma festa. Foi uma festa. Muito obrigada. Isso, uma festa, isso aí. Nós é que agradecemos. Né? Temos, assim, a honra de ter passado esses bons minutos. Aliás, passamos de 1 hora, né? Juntas, né? Passamos. Aqui, né? Falando sobre poesia, falando sobre sua obra, a sua arte, conhecendo mais você. Muito obrigada. Nos aproximando. Isso foi muito rico para a gente, né? Para o poeta Saia da Gaveta, é uma honra, né? E também, né, compartilhar, né, essas histórias com as nossas pessoas amigas, né, com nossa plateia,
Isso é muito bom. Né? Agradecemos muito. Né? Temos aí Obrigada. Eu Uma noite gostaria de super falar, gostosa. eu gostaria de falar particularmente, e também em nome do projeto, que foi uma honra ler o seu poema. Espero que eu tenha lido à altura da obra e, mais Claro que uma vez, sim. parabenizá-la pelo livro, pela sua companhia, pelo bate-papo, foi tudo maravilhoso. Muito Em meu obrigada. Eu que nome e agradeço. em nome do PSG. Adorei ler o seu poema. Muito Adorei ter obrigada. lido. Muito que bom. obrigada. Um Eu que beijo no agradeço de coração. coração. Eu vou te convidar a duas coisas. Bom, você pode ficar aqui nos bastidores para terminar de assistir, né? Estamos em reta final. Depois, ir ao chat, né? Comentar, porque tem bastante comentário aí, e você interagir com as pessoas, né? Fazer alguma reação, alguma coisa aos comentários, né? E também deixar uma poesia sua hoje publicada, que hoje o Sarau, Poetas da Gaveta, é um momento de publicação para todos. Estou falando para Carmen Moreno e estou falando para todos vocês, né? E que até às 22 horas está aberto para as novas postagens de poesia, música, fotografia artística, conto, enfim. Toda É um sarau manifestação. com múltiplas linguagens artísticas, né? Vídeo, Exato. poesia. Exatamente. Isso. Então, eu convido você também a deixar uma poesia nesse espaço, fora aqui da live, né? Nesse espaço, para que todos os nossos espectadores possam, né, ter contato e também curta aí a produção do pessoal que está aí hoje, né, postando, tá bom? Então, Tá bom, muito obrigada. um beijo no Beijos. teu Boa coração. Um beijo noite. no coração. Pode ficar aí nos Beijos. bastidores. Tá Beijo. bom. Tchau. É isso, Neude. Muito bom. Que noite maravilhosa. Exatamente. Eu tive a honra de ler esse poema, né? Infelizmente o celular caiu, mas deu tudo certo. Exatamente, eu quis transmitir nessa leitura todo o meu sentimento, todo o meu carinho, e realmente tirando o chapéu para Carmen Moreno. Espetacular, parabéns, Carmen Moreno. Mais uma vez, muitíssimo grata por ter tido a oportunidade de ler o seu poema. E nós gostaríamos também de lembrar que no próximo mês, será na terceira segunda-feira do mês, dia 18 de setembro do mês que vem, nós estamos recebendo Julinho Terra, comentando o seu livro Frases Capengas com Cheiro de Mexerica, certo? Então, não percam, no próximo mês, terceira segunda-feira do mês, que vai cair no dia 18 de setembro, o nosso convidado vai ser Julinho Terra, certo? E eu gostaria de ler uma poesia e oferecer a Carmen, certo? Já que ela falou que ela é kardecista, eu sou espiritualista, então nós acreditamos na mesma vertente, então eu gostaria de ler e oferecer para a Carmen, que se chama Reencarnação. Quando as queimadas destruírem meu tronco, atingindo a copa, restando apenas esguia fumaça das cinzas, que esta ausência seja minha maior presença. Dispenso lágrimas sobre a devastação, bem como tristes lamentos. Quero ser lembrada por meus fortes galhos, clorofila nas folhas, levadas pelo vento. Então, o seu sorriso vai brotar na recordação das flores e no aroma adocicado dos frutos. E eu? Eu ficarei aguardando meu regresso, já que a batuta mágica do Criador fará chover no solo desmatado, deixando brotar a raiz que restará fincada na terra. Ofereço esse poema para você, Carmen. E aqui eu vou me despedindo, agradecendo por mais esse dia, por mais essa noite maravilhosa, e tão bela companhia,
E, mais uma vez, que a paz do Senhor esteja sempre presente. Projeto Cultural Poeta Saia da Gaveta, 30 anos. É difícil, mas não é impossível. Tereza, um grande abraço no coração e sigamos fortes. Um Super. beijo. Obrigada aí pela companhia também. Beijo grande. Opa, fiz ao contrário. Troquei aqui. Gente, que live é essa maravilhosa, né? Bombando, né? Conhecer mais Carmen Moreno foi algo muito especial, muito mesmo. Adorei ler o livro sobre o amor e outras traições. Fica aí a dica para vocês adquirirem esse livro, muito denso. Não há poema que escape em vão, não há verso que escape em vão, né? Eu disse isso lá no início, né? Então, agradecendo mesmo, né? E vamos divulgar o grupo Sarau PSG e movimentar esse espaço de arte nosso, tá? Até 22 horas de hoje, quem está ao vivo, né, está convidado a postar a sua arte, a sua forma de expressar, né, nesse espaço Sarau PSG, né, onde a live está acontecendo agora, a transmissão. Né? O próximo encontro, como o Neudemar falou, será segunda-feira, dia 18 de setembro. E vamos ter a honra de estar aqui com Julinho Terra, gente boa, né? Vocês vão gostar muito, quem não conhece vai amar, comentando o livro Frases Capengas com Cheiro de Mexerica. Então, ficamos aqui, já deixando o gostinho de quero mais, tá? E vamos lá postar mais ainda, crescendo esse acervo belíssimo que está se formando desde abril de 2020. Gente, um beijo no coração, poeta Saia da Gaveta se despedindo e até a próxima.